Ah, ela não namora comigo, é por isso que eu fiz. Eu me recordo de um homem que ele veio chorando em um atendimento. Chorava muito, dizendo que não sabia o que fazer, porque ele se sentia muito sujo, porque ele pagava prostitutas para ter relação sexual. Porque ele achava... Mas em casa não tinha também? Não tinha em casa. A esposa sempre... E era pior. Ela não só negava, ela enxotava. Então sai pra lá. Aquela humilhação... Não gosto, não me toque. Então, assim, aquela humilhação fez com que ele interpreta... Olha a interpretação dele. Se eu for conquistar uma mulher, é mais traição do que se eu pagar para uma mulher. Então, ele foi por esse caminho, queria resolver isso. Obviamente que isso se resolveria tratando o cerne do problema, que era a intimidade e a sexualidade. Na verdade, era a mulher dele o problema, né? Porque uma mulher que faz um negócio desse com o cara... E quando você encontra essas pessoas que dá vontade de bater, mas a gente não pode falar isso? Não pode. Não. Aí a gente primeiro, né, pede ao Espírito Santo que nos ajude. E aconteceu recentemente. Eu estava numa palestra e a moça pediu uma palavra para tirar uma dúvida, dizendo que já estava dormindo em outro quarto, que o marido dela ficava indo atrás dela e ela queria separar. Queria um respaldo bíblico para isso. Eu fiz, olha, você não tem respaldo bíblico nenhum para uma separação e um segundo casamento, se esse for o seu objetivo. Nesse caso, o que você precisa fazer é vestir a roupa da humildade. Você não está enxergando seu marido como marido, você está enxergando seu marido como um adversário. E naquela ocasião, pelo que ela relatou, ele não tinha um comportamento de adversário. Porque tem marido que tem comportamento de adversário, mas ele não tinha. Como assim comportamento? Me fala disso aí, como que é? Perfeito. O comportamento de adversário é quando a pessoa ela ofende, ataca com muita facilidade, se compara, diminui a outra pessoa. É como se fossem inimigos. Eles vivem como inimigos. No caso do marido dela, não era isso. Pelo contrário, ele buscava, tentava sair, ele tentava de alguma forma reconquistá-la. Só que ela já tinha construído nela mesma isso aqui é um ponto bom pra gente falar sobre isso. Ela construiu um afastamento, uma frieza, por meio de uma programação. Eu vou tentar não ser muito técnica nesse ponto. O nosso cérebro, ele vai agir com repetição. Ele não vai entender o que é mentira do que é verdade. Ele não entende o que é ficção do que é real. O que ele vai entender? O que é repetição. Ele vai trabalhar na repetição. Quando você repete demais um comportamento ou uma palavra, vai gerar uma sinapse neural, que é um caminho ali de repetição automático, e ele vai começar a identificar e estimular em você comportamento com base naquilo que você está repetindo. Então, se eu fico, tá vendo? Ele tá gordo, ele não tá fazendo isso, ele não tá resolvendo, eu estou gerando um caminho no meu cérebro que é só para identificar defeitos. Então, ele vai com facilidade identificar defeito, até o que não era defeito, ele transforma em defeito. E isso vai gerar uma repulsa nessa mulher. Gerando essa repulsa, ela vai ficar com frieza, com afastamento, ela não consegue se conectar intimamente com o seu marido. Tudo que ele fizer para ela, se ele respirar do lado, ela se irrita, porque ela gerou essa repulsa. Tem como restaurar? Tem, só fazer o caminho contrário. O mesmo caminho que eu fiz para construir essa repulsa, eu faço o contrário. Começo a identificar, mencionar, verbalizar e buscar, até que o meu cérebro ele faça uma nova sinapse neural, um novo caminho, e ele comece a identificar. Eu diria que demora algumas semanas, pelo menos aí umas 4, 6 semanas, se ela fizer continuamente. Não vai demorar... algumas semanas eu não acho que demora muito para quem poderia passar a vida toda naquela situação. É igual quando você está buscando um carro, né? Você está lá dirigindo, você fala, puxa, eu quero comprar aquele carro ali. Aí começa a aparecer o carro. Exatamente. É que teu cérebro identificou aquela imagem como uma imagem que você se interessa. Então você começa a identificar em vários... Não é que ele apareceu, ele sempre esteve ali. Você só não percebia isso. Era como se fosse um acessório normal. Cara, mas que como legal, você tá eu não sabia que o cérebro você podia... treinar. Adestrar o seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se adaptar, ser treinado para tudo e qualquer coisa que você quiser fazer. A propósito, tem na Bíblia algo parecido com isso, quando diz assim, digo fraco, eu sou forte. Ele não está mandando mentir, ele está falando, treine para pensar que você é forte, porque se você pensar que é forte, você começa a agir de tal forma, e o teu cérebro manda comando pro corpo. Até aquele texto fala que se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então é a base de que você pode treinar a sua realidade apenas mandando comandos para o teu cérebro. Isso é muito intencional. Ou seja, e isso funciona para os dois, né? Não só para a mulher, mas também para o homem, né? Para todo mundo e para qualquer situação, não só para casamento. Mas a gente se atém ao casamento, para qualquer situação.